Boa noite, pessoal. Hoje é 16 de março de 2015, segunda-feira, o dia após a grande manifestação do domingo 15 de março. Eu poderia intitular esse vídeo novamente com o nome de O Fim do PT, mas eu já usei esse título, O Fim do PT, em 2013, mais exatamente no dia 21 de junho, o dia após aquela grande manifestação, quando 1 milhão de pessoas foram às ruas em todo o Brasil. Na época, eles não havia uma agenda definida, os protestos eram difusos, generalizados e foram rapidamente malbaratados pela reação governamental que pagou gente, pagou black blocs para estragar a festa do povo, que amedrontado com a violência desses protegidos do PT, do PSTU, do PSOL, abandonaram as ruas. No ano seguinte, em 2014, no ano passado, o ano da Copa, a Dilma novamente passou por grandes dificuldades. Isso nos encheu de esperanças quando o Aécio vai para o segundo turno com amplas chances de vitória. De fato, em novembro, quando eu fiz o meu último vídeo, às vésperas da eleição, eu dizia, naquela época, que o Aécio já tinha ganho a eleição, mas ainda poderia perdê-la até o domingo, o dia da eleição. E foi o que aconteceu. Só que essa perda do Aécio não foi para a Dilma. Ele perdeu para uma máquina infernal chamada Smartmatic, aquela máquina maravilhosa que dá votos para os comunistas e vence eleições para os comunistas, como aconteceu na Venezuela, na Bolívia, e dessa vez sobrou para nós brasileiros. O PT, pela primeira vez, precisou usar essa maquininha. Isso foi muito fácil de fazer com o Dias Toffoli à testa do TSE, adredemente preparado para ser presidente do TSE, encerrado a 7 chaves numa sala e em meia hora aquele patife decidiu os destinos do Brasil, entregando os destinos do Brasil por mais 4 anos nas mãos daquela incompetente. Mas onde parece que foi a gota d'água? O fim do PT 3, então. O PT novamente chegou ao fim. E parece que o fim ele é proporcional ao número de pessoas que protestam. Dessa vez até petistas protestaram. Havia petistas, gente que votou na Dilma, que estava naquela manifestação, se sentiram enganados. Havia, assim, também uma pequena análise sociológica assim, daquele povo que apareceu nas ruas ontem. Todos os estratos sociais estavam representados, todas as classes, todas as raças, todas as idades, os cortes que a gente pode fazer, mostrou que aquela manifestação era do povo brasileiro, o verdadeiro exército, o povo brasileiro, que desde já digo, esse será o juiz do Petrolão. Não vai ser o Teori Zavascki, muito menos o Dias Toffoli, que já se escalou para ser o chefe da turma que vai examinar a Operação Lava Jato no Supremo. É o povo que vai ganhar não, que vai julgar esses ladrões do PT e de seus partidos auxiliares. Mas, voltando à manifestação, ela foi cruel demais para o PT. Eles não esperavam por isso. Eles imaginavam uma manifestação aos moldes daqueles que eles estão acostumados a fazer com o MST, comprando aqueles militantes, dando dinheiro, R$ 35, pão com mortadela, que às vezes nem a mortadela tinha, é uma coisa absolutamente ridícula. E aquilo foi para o mundo inteiro ver aquela fila indiana de palhaços fantasiados de vermelho. O mundo dessa vez viu uma outra coisa, viu um povo brasileiro, um povo de verde e amarelo, nas grandes cidades, na beira de Copacabana, na beira da praia, a Avenida Paulista, que detém ali quase metade do PIB do Brasil. Isso foi para todas as redes de televisão, a BBC, CNN, Le Monde, El País, em toda a parte repercutiu que o povo quer o impeachment da Dilma. Então vamos fazer umas considerações sobre esse impeachment. Em primeiro lugar, não faltam motivos para o impeachment da Dilma. É conversa fiada do ex-ministro do Aires Brito, que ontem apareceu dando entrevistinhas no Fantástico da Globo, dizendo que não há motivo para impeachment. Isso é uma palhaçada desse sujeito. Aliás, o Aires Brito é aquele ministro do Supremo que não sabe a diferença entre um feto humano e um pé de abóbora.
Um sujeito que consegue errar tão grosseiramente numa questão dessa, profundamente humana, eminentemente humana, não vai conseguir acertar numa questão que envolve um país inteiro, que envolve o interesse de 200 milhões de brasileiros. Eu não o qualifico para dar palpites na Globo. Eu prefiro outros juristas. E nós temos bastante juristas. Ives Gandra Martins, por exemplo, tem uma tese para mim inatacável. Ele acusa a Dilma de crime de responsabilidade, não pelo dolo, mas pela culpa, pela omissão, imprudência, negligência e perícia de ela ter permitido que as coisas acontecessem e não faltou aviso do Tribunal de Contas, etc, etc, etc. Logo, essa tese do seu Aires Brito é infundada. E é a mesma tese que orienta a cabeça daquela cobra mandada chamada Teori Zavascki, lá do Supremo, que, macumunado junto com o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, deixaram a Dilma, exoneraram a Dilma de culpa e de um possível início de indiciamento para uma denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Esses falsos patriotas preferiram as suas ligações ideológicas com o PT. O protagonismo ideológico do Procurador-Geral da República, do Dias Toffoli e Teori Zavascki, para mim, nem se questiona. E logo já considero, desde já, suspeitos esses três indivíduos para dar início a um processo que poderia levar o Lula à cadeia e Dilma a perder o seu mandato. Mas, como eu disse, há motivos de sobra. Eu não vou elencar todos aqui. Tem muita gente que já fez isso. O Carlos Nigro até fez no Facebook, muito bem feito, 10 razões do impeachment da Dilma. Há tropas estrangeiras dentro do Brasil. Há tropas estrangeiras que estão sendo treinadas por militares ou militantes petistas para ações revolucionárias aqui dentro. Essa Guarda Nacional é uma milícia do Lula. Isso não é nem constitucional. Isso é feito ao arrepio. Só a covardia do Exército Brasileiro, dos comandantes da ativa, diga-se de passagem, é que faz isso prosperar. Por outro lado, esperar que o Supremo Tribunal Federal vá julgar, condenar e manter na cadeia petistas ou seus aliados de outros partidos é querer demais desse Supremo. O Supremo não tem mais essa virtude. O Supremo não tem mais essa isenção. O Supremo não é mais Supremo. É o Supreminho mesmo. Então, o impeachment é complicado, embora o processo seja possível. E talvez venha a ser tentado por alguém. Ele é tentador para alguém, porque Dilma Rousseff dá razões de sobra para o seu próprio impeachment. Essa mulher, além de burra, maluca, é incompetente, até no quesito sobrevivência política. Ela parece que dá um tiro em cada pé, ela já deu nos seus 4 pés um tiro, então não tem mais. Ela não se ajuda também. Por que deveríamos ajudá-la? Basta um sopro e ela vem abaixo. É isso que nós temos que fazer. Eu já estou pautando até o comportamento dessa enorme massa brasileira que poderia muito bem se dedicar agora a denunciar esse procurador-geral, mostrar as mazelas desse Supremo Tribunal Federal rendido ideologicamente, cheio de bandidos lá dentro. Não é Dias Toffoli, não é só Lewandowski. Tem Rosa Weber. Tem aquele último, até me esqueci o nome dele agora, que, aliás, nomeado por último pela Dilma, um sujeito absolutamente inconfiável. De qualquer modo, o fim do PT número 3 mostrou a completa impossibilidade da Dilma Rousseff concluir seu mandato. O governo dela é um governicho. Eles já estão brigando entre eles mesmos, os petistas já estão discutindo. Hoje vi o ministro, o chefe, o senador, o líder do governo no Senado, o Humberto Costa, né, criticando o próprio pronunciamento do Miguel Rosseto, a turma do Debiloid, Miguel Rosseto e o Cardoso. Então, o ministro da Justiça disseram bobagens ontem, o homem com um aspecto, o Cardoso com um aspecto assim de quem não dorme há 2 dias, assim, com um ar depressivo, assim, e o Rosseto com aquela linguagem revolucionária, Che Guevara, vagabunda, que nós gaúchos conhecemos bem esse sujeito. A Dilma está muito mal orientada, é Cardoso, é Mercadante, é Rosseto, Pepe Vargas, aquela nulidade lá de Caxias do Sul,
um homem acostumado a invadir terras, ele pode mandar na tropa esse exército brancalhone do MST, mas jamais ser um ministro de Relações Institucionais. Esse nome pomposo só revela um sujeito ignorante, perigoso, revolucionário, um Che Guevara do pior tipo, esse cucaracho. Então, Dilma mal assessorada, ela mesma incompetente, uma mulher maluca que está desagregando psiquicamente na frente de todo mundo, em público, na frente das televisões, dos microfones. Ela não pode ver um microfone que ela já desagrega, ela descompensa. Ela deveria estar sob tratamento psiquiátrico. Até de sacanagem escrevi no Facebook, a Dilma só se salva com um atestado psiquiátrico. É impossível que essa mulher continue muito tempo. Ela vai chegar um momento que ela vai ter que pegar um avião e sair do Brasil, provavelmente para Cuba, para a Argentina, vai tentar se refugiar lá nos cucarachos do Fórum de São Paulo, porque a coisa está danada. Então não há futuro nesse governo Dilma. A oposição, por seu lado, tem um papel, a oposição maior, aquela tucana do Aécio, mas Aécio, Chuchu, Picolé de Chuchu, Fernando Henrique Cardoso não são confiáveis. Eles atrapalham, eles já podiam ter nos livrado desse ciclo pernicioso, criminoso de Lula e Dilma há 10 anos atrás. Eles arrepiaram daquele impeachment. Eles queriam que o Lula sangrasse para o picolé de chuchu ganhando o Lula nas eleições. Deu no que deu. Agora vem de novo com o mesmo discurso. Temos que deixar a Dilma sangrar. Ora, como disse o líder do DEM, o Caiado, para mim o maior político brasileiro do momento, quem está sangrando somos nós, o povo brasileiro. Estamos nas mãos de psicopatas incompetentes e que de 10 em 10 minutos abrem um pacote de maldades para cima do próprio povo. Em outros tempos, malucos como estes matavam milhares de pessoas ou milhões de pessoas, eram genocidas. Não é o caso do Lula, da Dilma, dessa turma vagabunda do PT. Mas, de qualquer modo, o prejuízo que eles causam à nossa vida, ao nosso futuro, eles terminam com as nossas esperanças. Eles atacam o nosso bolso e destroem a nossa alma. Nós não temos saída. Um outro aspecto que agora me lembro, foi comentado ontem, eu vi o hangout do Olavo com o Nivaldo, e até o Nivaldo se manifestou no Facebook, mostrando as semelhanças de 64 com o movimento de ontem, 15 de março. Mas eu disse para ele escrever no Facebook, não sei se ele chegou a ver a minha resposta. A grande diferença foi a ausência gritante da Igreja Católica, que lá em 64 estava do lado do povo contra o comunismo. Hoje ela é jesuíta e está do lado do comunismo. São aliados da Dilma. A Igreja Católica não participou disso. Deu um tiro no pé, mais um tiro no pé. A Igreja Católica não tem nada mais a dizer no Brasil. Os católicos não se iludam com essa igreja. Aliás, a propósito do próprio hangout do Olavo, CNBB não quer dizer nada também. CNBB nem católica, não é uma entidade da igreja propriamente dita. Não é um braço da igreja, é uma organização civil que congrega bispos alinhados ideologicamente. Aliás, o velho Meira Pena, nosso grande patriarca, dizia CNB do B, por causa disso. Era uma instituição jesuíta, comunista, como toda instituição jesuíta pós-Vaticano II. Então a Igreja Católica não participou disso. Os evangélicos também ainda parece que não se manifestaram. Parece que eles querem uma manifestação só para eles. Eles querem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, até eles têm capacidade de movimentar esse número de gente. O problema deles é também ter moral para garantir a liderança desse movimento. Os líderes evangélicos estão sob suspeita também, por grande parte de nós, críticos e conhecedores do sistema. De qualquer modo, houve um saldo positivo. O PT pregamos mais um prego no caixão do PT. O PT, como partido, ele não pode ganhar mais eleição. Havia um medo, eu tinha esse medo, não tenho medo de confessar, e até um equívoco. Eu imaginava o impeachment uma situação que o impeachment ou a cassação da dupla presidencial Dilma e Michel Temer, que poderia ser convocadas novas eleições e o Lula poderia ganhar essas eleições. Mas o Lula, o escondidinho,
não tem moral para mais ganhar eleição nenhuma. Nem com a Smartmatic, eu acho. Então esse medo também parece que já não está tão presente hoje. Eu já não tenho mais esse medo. Deixa o Lula concorrer, ele vai perder a eleição. Do jeito que o PT está, o jeito, o rumo, o volume do desagrado é tal que eles não têm mais base, mais nenhuma moral. Por outro lado, as respostas ao dia de ontem, vindas do governo, são absolutamente ridículas. Aqueles dois, aquela dupla do Deb e Lodge, falando em diálogo, como se fosse possível diálogo com psicopatas. Não existe essa possibilidade. O diálogo, mas diálogo eles não ouvem ninguém. Eles são os primeiros que não ouvem ninguém. Eles são autoritários, eles governam por decreto. Se passa, passa. Se não passa, eles colam outro decreto, a coisa vai. Eles não vão ouvir ninguém. Eles não ouvem nem eles mesmos. Já existem críticos dentro do PT que tentam salvar o governo petista da Dilma. O Lula já é um traidor do próprio PT, manifestando assim, com clareza, seu verdadeiro caráter de homem baixo, homem vil, vulgar. Lula é um vagabundo vulgar. Então o PT está minado por dentro também. Não tem como ganhar uma eleição caso novas eleições fossem convocadas. É possível o impeachment dela? Sim, é possível. Aí Michel Temer assume. Para muitos é uma continuação da bandidagem. Mas apaga a história do PT. Uma borracha é passada. O esvaziamento é imediato. O poder da caneta, o Tesouro Nacional, o Diário Oficial é o que decide as coisas. Na mão do PMDB não é a mesma coisa que na mão do PT. Não estou dizendo que a corrupção vai acabar, que o socialismo vai desaparecer. Não vai ser por enquanto. Mas o PT vira fumaça. E, de repente, com muito atrito, com muita briga, o PT também passa a ser um partido sob suspeita. Aliás, um partido que já era para estar fechado há muito tempo, que faz negócios com potências estrangeiras e com facções, com ONGs e instituições criminosas de outros países. Isso já é um motivo até para apagar em definitivo o registro eleitoral do PT, a cassação desse partido. Ele não representa mais, ele é brutalmente contra a própria Constituição. Reforma política. Reforma política é uma fraude. Não podemos aceitar reforma política vindo de um governo desse tipo. Eles não têm a mínima moral. É como alguém disse com muita propriedade, como se o Fernandinho Beiramar propusesse a criação de um novo Código Penal. Alguém vai aceitar um negócio desse? Ora, a dona Dilma não tem nada que pedir reforma política. Aliás, o povo falou em reforma política ontem, nessa manifestação. Ninguém falou em reforma política. Lembra em 2013, depois das manifestações de 20 de junho de 2013, ela veio com a história da reforma política, constituinte, a coisa mexeu. Aí ela inventou os mais médicos, e nós ficamos ali naquele nhenhenhê, e foi com isso que ela disfarçou aquele momento. Muito ajudada pelos black blocs do Gilberto Carvalho. Hoje, falar em reforma política, vindo do próprio governo, é assinar nosso testamento. Olha, nós, povo brasileiro, vamos morrer, estamos cientes disso. Teríamos uma Constituição bolivariana, seria o fim do Brasil. Aí, nesse caso, só restaria uma esperança, o verde-oliva. Mas o verde-oliva é problemático. Não acredito muito na tal da intervenção militar, ainda que constitucional, como diziam alguns, porque existe um grande adversário que ainda não foi derrubado. Não basta derrubar o PT. Ontem o Olavo falou uma coisa muito certa, e os intelectuais, que essa mídia vagabunda dá atenção, são esses intelectuais formadores de opinião, essas opiniões têm que ser derrubadas. É desse meio intelectual, pseudo-intelectual, que vem esse besterol que dá poder para o PT. Mesmo o PT não existindo mais, isto é, o socialismo continua através de outro partido, poderia ser o PMDB do Temer, pode ser qualquer porcaria, mas enquanto esses intelectuais forem importantes e serem eles aqueles que serão consultados nas graves questões nacionais, nós não progrediremos muito. Então, não basta tirar o PT do poder, o fundamento é acabar com o socialismo, desmoralizado por completo. Para isso, precisamos minar
essas opiniões sábias, entre aspas, desses vagabundos que mantêm esse status já há 2 ou 3 décadas. Esses caras são sempre os mesmos. E aí a opinião pública vai por ali. A mídia, então, mais esses intelectuais, é o nosso próximo objetivo. Nós temos que minar isso, nós temos que denunciar isso. Já falei sobre isso, que cabe a nós, que estamos conscientes do processo revolucionário comunista, temos uma certa experiência nas suas práticas, na sua metodologia, temos cultura, temos conhecimento, conhecemos a história dos povos que tiveram a mesma infelicidade. Nós temos a obrigação, cabe a nós orientarmos cada vez mais esse povo, que agora está disposto a ouvir uma coisa diferente. Existe uma mudança real no país. Ela foi, de certo modo, plasmada na votação do Aécio. Pareceu a muitos, inclusive a mim, logo depois da vitória, aspas, da Dilma, do Aécio naquela eleição, do segundo turno, que se houvesse uma outra eleição 3 dias depois, ela também não venceria aquela eleição, nem com o Smartmatic. Ela ganhava a eleição, ao mesmo tempo ela perdia, como agora se viu. Em janeiro, quando ela tomou posse, foi quando alguém teve a ideia de fazer o movimento de 15 de março. Esse movimento vem para a rua, nasceu no pós-posse da Dilma, em janeiro deste ano. Quem sabe um próximo 12 de abril seja mais um prego no caixão, talvez até a pá de cal definitiva nesse projeto comunista. Mas não vamos nos iludir. O processo é longo, estamos lidando com psicopatas revolucionários comunistas. Logo, eles não vão entregar o poder. Só mediante força. Ou o povo vai para a rua e não sai mais, e enfrenta na cara e na coragem, arriscando abrir uma guerra civil, ou seremos salvos por um exército, que eu, sinceramente, não acredito muito que as Forças Armadas tenham capacidade para isso. Eu duvido até que tenham logística para isso, que tenham capacidade material. Os americanos têm uma palavra para isso, capability, essa potencialidade material de reverter curso das ações e mudar destinos. É o que acontece quando os Estados Unidos entram em guerra, com aquele enorme aparato. Não existe aparato militar brasileiro capaz de derrotar o Fórum de São Paulo armado, com Argentina, Bolívia, Venezuela, com equipamento muito mais sofisticado e melhor que o equipamento brasileiro, que já foi sucateado há muito tempo. Intervenção militar Salvador é uma hipótese que eu não conto. Eu vi ontem um povo brasileiro nas ruas de uma maneira como há muito tempo a gente não vê, né? Voltando a que o Nivaldo escreveu, parecia 64 sem a Igreja Católica. Aquela São Paulo retrata bem isso. Quem esteve lá dá o testemunho de como foi emocionante estar presente naquela manifestação. Mas isso também aconteceu no Rio, em Porto Alegre, em Curitiba, em várias capitais, em várias cidades do interior. Foi surpreendente, algumas cidades do interior paulista com 40, 50 mil pessoas na rua, o que significa, em muitas delas, talvez mais de 10% da própria população. Isso é uma amostra muito significativa do poder que estava preso, aprisionado, e que se soltou na rua de uma maneira espontânea, mas que agora tem que ser orientado para um objetivo. Nós temos que denunciar Janot, Teori Zavascki e Dias Toffoli, porque são esses sujeitos que vão tentar nos trair. Eles são traidores, eles são pró-comunistas e vão fazer isso. Nós temos que claramente ilustrar as pessoas, mostrar o que está em jogo. Não podemos confiar em instituições como elas estão agora. É balela, é conversa fiada, aquele negócio de instituições sólidas. Sólidas que nem uma coluna de 2 metros de espessura. Ora, colunas de 2 metros de espessura viram um pó de traque diante de um canhão. As instituições também, na mão de comunistas. O que são instituições políticas ou sociais nas mãos de comunistas? São as instituições comunistas. Isto é, a vontade de um ditador cruel, um totalitário, com o poder de matar as pessoas nas ruas. Leia-se, Maduro e seu grande projeto de totalitarismo
que ele dá a si mesmo aquela manobra assim, gritante, assim, abertamente, é ultrajante a maneira com aquele sujeito domina o seu próprio parlamento e com isso castiga e mata o próprio povo. O Brasil, na mão desses psicopatas, caminha nesse sentido. Só o povo brasileiro pode nos salvar. O povo nas ruas e o povo nas ruas orientado para alvos bem definidos. Lula na cadeia. Inadmissível que não se encontre culpa em Lula, que participou de tudo, é o grande artífice da desgraça nacional. O homem que mergulhou o Brasil num caos econômico e num caos moral sem precedentes. Lula continua ativo, embora escondido, poderia ser indiciado por mais de 15 mil crimes. Provas não podem faltar, é impossível que a Polícia Federal não tenha apurado provas concretas, diretas contra o Lula. E por que ele não é preso? Quem o está protegendo? Dilma não tem futuro. Lula não tem condição de voltar. Ainda tem um câncer para vencer. Dizem as más línguas que ele morre primeiro disso. Quanto ao governicho Dilma, não sei se dura uma semana mais. Nós temos como inimigos mortais, então, a mídia e os seus intelectuais petistas ou socialistas que não ajudam o povo, estão contra o povo, porque eles também estão perdidos, obcecados por essa ideologia. De qualquer modo, para encerrar, o saldo é positivo. Eu fiquei muito feliz, me emocionado, embora na frente da televisão. Aqui na minha cidade não aconteceu nenhum protesto, exceto o meu. O povo daqui não tem nem muita... Não tem ciência, não sabe o que está acontecendo no Brasil. A verdade é essa. Eles ignoram o que acontece no Brasil e tem outros compromissos, outras atividades culturais, assim, então eles não estão interessados, porque estão interessados somente na prefeitura, esse microcosmo daqui dessa cidade, e como outros milhares de municípios, que também não deve ser muito diferente por todo esse Brasil. É o povo que nos salva, mas o povo na rua, um povo na rua com orientação, com condução e ilustração, é um povo qualificado. Ele vai saber dirigir e, de repente, ele vai cabrestear o Aécio, as lideranças políticas, para o bom senso. De modo que eu tenho esperança que esse governo Dilma não vá adiante. Não sei se dura meses, certamente não dura 4 anos. Lula é carta fora do baralho e esse é o destino, está aberto. Se estamos numa contra-revolução, pode ser que estejamos já dentro de uma contra-revolução. Ainda bem que estamos numa contra-revolução. Pior se não estivéssemos em nenhuma contra-revolução. Então não teríamos nada para postular e nada para esperar. A esperança, então, é grande, meus amigos. Eu estou novamente otimista, né, esperançoso e acreditando no povo brasileiro. Muito obrigado.